Som. Boa noite, amada igreja. Como é que vocês estão? Espero que tenham todos tido um domingo maravilhoso pela manhã, uma boa tarde. E estamos aqui nessa noite para a gente iniciar nosso culto de adoração ao Senhor. E nada melhor do que a gente começar nosso culto hoje lembrando nosso tema e nossa divisa. Então, podemos escolher todos juntos o nosso tema e nossa divisa? 1, 2, 3 e... De volta ao primeiro amor. Esse é o nosso tema anual de 2023. E temos a nossa divisa que se encontra em Jeremias 29:16, que diz, todos juntos: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Muito bom estar aqui com todos vocês, que possamos estar aproveitando esse domingo, essa noite, esse culto de oração, de adoração ao Senhor, da melhor maneira possível, com a nossa mente limpa, nosso corpo relaxado e cada vez mais próximo do Senhor. Vamos começar orando então. Oremos. Santo Deus, amantíssimo Pai, Senhor, graças te damos mais uns dias de vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este culto que está sendo iniciado agora, Pai. Você pode estar falando através de cada um que vai estar aqui na frente, que vai se apresentar, Pai. Seja com o pastor convidado, que seja abençoando o seu coração, sua mente, dando a ele todo o refrigério necessário, purificando o seu coração, sua mente, Senhor, que ele possa falar as palavras vindas do teu coração, Pai. Que possamos também absorver tudo que vai ser dito, tudo que vai ser vivenciado, as músicas, os cânticos, Pai. Seja tudo para a tua honra e para a tua glória, Pai. Que este culto, Senhor, suba como um cheiro suave no teu altar, Senhor. E que possamos estar na tua presença cada vez mais próximos de ti. Esta oração que fazemos, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém. Aproveitando esse momento, vamos ler a passagem bíblica hoje, que se encontra em Mateus 11, de 28 a 30. Vamos ler todos juntos, são só 3, a gente lê juntinhos, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Vamos lá. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Muitas vezes a gente está passando por situações em nossas vidas e a gente esquece que Jesus morreu na cruz por nós e ressuscitou. Aconteceu isso com os discípulos, não sei se vocês lembram. Assim que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, os discípulos, principalmente, que deveriam ser a nossa referência, eles se espalharam. Cada um voltou a fazer o que deveria fazer e esqueceu tudo o que Jesus ensinou. E se a gente ler a Bíblia, fala que Pedro e alguns discípulos foram pescar. Eles não reconheceram Jesus. Jesus veio logo ali. Eles só reconheceram depois que ele fez o milagre e falou para eles voltarem lá para pescar. Porque eles estavam frustrados, que eles tentaram pescar e não conseguiram pescar nada. Às vezes a gente passa por isso, às vezes Jesus está do nosso lado, a gente está passando por uma situação, a gente está chateado, está triste, não sabe o que fazer, e Jesus está do nosso lado, nos ensinando, nos ajudando. E a gente às vezes não percebe, a gente não olha para Ele, não vê Ele. Isso que Ele quer da gente, que a gente larga nossas preocupações, o nosso jugo, para trocar por Ele, que para Ele é fácil, é tudo mais fácil. Ele é Deus do impossível. Então, se a gente está passando por uma dificuldade, um impossível, Deus é esse Deus que vai nos ajudar a passar por isso. E aproveitando essa situação que a gente está falando, o Brasil tem passado por muitas situações difíceis, né? Não só o Brasil, né? Mas o mundo. Estamos perdidos sem Deus, por isso que Ele vai voltar para nós. E nesse momento eu queria aproveitar para a gente ler, a gente interceder pelo Brasil, pelas nossas vidas. Cada um de nós passa por isso. Somos brasileiros, vivemos num país... apesar de cristão, nem todos conhecem Jesus, e a gente tem que fazer isso a cada dia, falar do nosso Senhor, falar de Jesus, que morreu por nós, para a cruz, por todos os nossos pecados, nossos erros, para ganhar e levar o nosso fardo. Vamos orar pelo Brasil. Oremos. Santo Deus, amantíssimo Pai, Senhor, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento, por esse privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de acordar, de levantar, de vir à igreja, Pai. E agora de noite, mais uma vez, retornamos aqui na Tua casa, Pai, para te agradecer por tudo. Em especial, Pai, venho te pedir pelo Brasil, Pai. O país que o Senhor nos deu para cuidar, para tratar, Senhor. E possamos, meu Deus, falar de Ti cada vez mais. Que esse Brasil, esse país, possa ser conhecido e falado como um país cristão. O país que segue a Ti, Pai.
que esse lugar, esse momento possa chegar se for a Tua vontade, Pai. Mas se não for, Senhor, que possamos fazer a nossa parte, Pai. Porque senão nós não falarmos, Senhor, pedras irão falar, jumentos irão falar, animais irão falar, Pai. Ou outras pessoas irão falar, mas que não venham de outras pessoas, venha de cada um de nós, Senhor. Seja na igreja, seja na escola, no trabalho, onde quer que estejamos, Pai. Que sejamos usados por Ti para mudar esse Brasil, Pai. Muitas pessoas estão passando situações de miséria, fome, pobreza, Pai. Ou mesmo situações de doenças mentais, físicas, Senhor. Que possamos estar orando por elas, intercedendo, levando a Tua palavra, Pai. Mostrando que Tu é o Deus de todo mundo, Pai. Que não olha para quem é da esquerda, nem de direita, quem tem braço, quem tem perna, quem é alto, baixo, a cor da nossa pele, Pai. O Senhor nos ama acima de tudo, Pai. Muito obrigado por esse amor imensurável, incomparável, Pai. Possamos aprender de Ti, Senhor, nos espelharmos em Ti e sermos cada vez mais parecidos com Ti, Pai. Possamos ser pequenos cristãos, Pai, onde quer que estejamos, cada vez mais parecidos contigo. Que as pessoas possam olhar na nossa face e ver a Tua face refletida em nós, Pai. Que as pessoas possam olhar e serão um referencial, Pai. Um referencial de Brasil, brasileiro. E possamos estar em todo que é lugar sendo sal e a luz desse mundo, assim como Tu foi e falou, Pai. Assim como Tu falou, Pai, que o Senhor fez tantos milagres e falou que muito mais seriam feitos por nós. Que possamos ter essa fé, essa garra, Senhor, e nos dê essa sabedoria, Senhor, de cada dia ajudar quem está ao nosso lado, ajudar esse país, Senhor, a crescer e a Te conhecer cada vez mais, Senhor, porque sem Ti nada somos. Muito obrigado por isso. Continua com este culto, com esses irmãos, com esta igreja, Pai. É a oração que fazemos, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém. Amém. Dando sequência ao nosso culto, temos aqui, vou chamar as crianças. Tem alguma criança aqui para a gente orar por eles e descer? As crianças já desceram. E os de férias? Não, hoje não tem. As crianças estão de férias, estão aproveitando aí. Então, vamos seguir nosso culto. Hoje a gente tem algumas comunicações para passar, né? Lembrando que a gente tem às quartas-feiras a reunião de oração, são às 6h30, e logo em seguida a gente tem o ensaio do coro Brilho Celeste, tá bom? Não esqueça. Quem quiser participar, só vir, chegar. A igreja está sempre aberta, sempre disposta a ajudar todo mundo e a crescer em Cristo. A gente está passando agora a situação de frio, né? Todo mundo está vendo aqui, muita gente está de agasalho, sai daqui está frio. A gente tem a campanha do agasalho, então quem quiser trazer um agasalho, uma colcha, né, um edredom, para ajudar algum irmão, ajudar esse Brasil, como a gente acabou de orar e pensar sobre isso, traz que a igreja vai ajudar pessoas que estão aqui próximas mesmo, ou mais distantes, a aquecer um pouco mais o coração nesse frio, nesse inverno que está chegando, né? A gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, então a gente tem que estar preparado. Além da campanha do agasalho, de novo falando do Brasil, muitas pessoas passam situações de pobreza, de miséria, ou passam fome. Então, nada mais do que nós, como igreja, ajudarmos essas pessoas. Então, a nossa campanha do alimento, do quilo do alimento, está sempre em pé, está sempre disposta. Então, quem quiser, quem puder, traga um pouco do que você tem em casa, compre, reserve um pouco mais e traga para a igreja para a gente abençoar uma família, uma pessoa. Isso pode ser salvador, com certeza. O último comunicado que o pastor pediu para passar para você é que todos os jovens, casados e não, e jovens e adolescentes de 12 a 36 anos, ele está convidando a gente para um breve, também está me incluindo, né? Para um breve encontro no próximo domingo, dia 23, após o culto da noite no santuário. É meia horinha que ele quer falar com a gente, eu não sei o que é, não sei se alguém já sabe, vai ser uma surpresa, então estejam preparados, não faltem, venham. Vai ser sempre uma reunião com o pastor, sempre gratificante e vai nos fazer crescer, sempre. Continuando, a gente tem a leitura bíblica agora em Hebreus 13, versículo 15. Vamos ler todos juntos também, é só um versículo, né? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém. Possamos ser essas pessoas, né, que são reconhecidas e conhecidas pelos frutos. É assim que Jesus falou que a gente seria conhecido, né, pelos frutos que damos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço pela oportunidade de entregar uma parte de tudo aquilo que tu tens nos dado. Isso é bênção, isso é privilégio, isso é prosperidade. Muito obrigado porque, apesar das lutas, das dificuldades que temos passado, o Senhor não tem deixado faltar aquilo que precisamos em nossas casas. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito?
Que o meu sacrifício de louvor, de adoração, Pai, seja agradável a Ti. Que Tu se agrade de tudo aquilo que esta igreja tem feito em benefício do próximo nesta localidade. E Te pedimos, Senhor, que Tu nos dê recursos para que façamos mais, para que o Teu reino se expanda em todos os lugares por onde cada membro da IBJI estiver. Esteja abençoando as nossas casas, esteja abençoando os nossos filhos, esteja abençoando os pais, as mães desta igreja. Que haja alegria, que haja prazer em contribuir para o crescimento do Teu reino aqui na terra e nesta localidade. Eu oro e já Te agradeço pelas bênçãos que temos recebido e que havemos de receber da parte do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Poder se sentar. Micael, me falaram que você tem uma inspiração para a gente hoje. É isso? Queria te convidar então para louvar a Senhor com todo o teu espírito. Amém. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, Teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o Teu servo, quero atrair Teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a Ti como um filho que Te ama. Tudo o que eu quero é estar perto de Ti. Nos Teus braços eu quero descansar. Correndo irei a Te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti, vivo só para Ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, Teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o Teu servo, eu quero atrair Teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a Ti como um filho que Te ama. Tudo o que eu quero é estar perto de Ti. Canta comigo. Nos Teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra Te abraçar, meu
a ti. Dando continuidade ao nosso culto, eu queria convidar o pastor, nosso pastor, para apresentar o nosso pastor à noite, nosso dirigente, vai trazer a mensageira que vai trazer a palavra para a gente nessa noite. Seja usado por Deus nesse momento. Pastor, eu seria engraçado, para agradecer, ele bota para trabalhar. Durante a semana passada, quando eu precisei fazer uma viagem, na verdade programada para abril, quando minha irmã sozinha fez o seu aniversário de idade naquela casa onde morava minha mãe, eu queria ter o propósito de sempre estar pelo menos com ela, mas não foi possível nem abril, nem maio, nem junho. Então eu forcei uma barra para poder ir agora em julho e desmontar o quarto de minha mãe e poder estar com a minha irmã. Mas aí acontece, na saída, quando eu estou partindo do Rio, o falecimento da irmã Odete. E o pastor Massal tinha me avisado naqueles dias anteriores, do estado de saúde dela tinha se agravado, e o diácono Elias estava sempre tentando manter informado da situação. Nós levávamos a ceia na casa dela e ela com dificuldade respiratória. E no dia do falecimento, que eu estava na estrada, o pastor Massal me avisou que ela tinha falecido. O que eu não sabia era da intimidade grande, do cuidado grande, que essa tia vinha ser como uma mãe para ele. Então, quando nós conversamos, e essa igreja, eu estava até me preparando, depois você verá nas mídias sociais, o Wagner, o Gabriel, o próprio Pedro Paulo que estava aqui, devem estar atentos a isso, porque eu quero muito que as pessoas de fora conheçam a visão que eu tenho da igreja. Eu acho que algumas vezes é diferente de que muitos têm. E hoje à noite eu me preparei um pouquinho para isso. Depois vocês vão entender o que eu estou falando através das redes sociais. E é extraordinária essa visão. Como é bom poder ter diáconos e pessoas que nos ajudam. Então eu convidei o pastor Massal para agradecer, porque ele cuidou de todas as coisas. Os diáconos prepararam tudo. A igreja foi aberta, tudo preparado pelos diáconos. E ele trouxe a palavra de consolo, de conforto para a família da irmã Odete, que era a mãe de consideração e a família do coração dele. Então nós estamos aqui para agradecer a você por esse privilégio. Mas algum tempo atrás, o pastor Valmir Vieira, que era aqui do lado, da primeira de Inhaúma, onde hoje o pastor Massal está, onde ele pregou pela manhã, onde ele lidera aquele povo também, falou comigo: leva o Massal para você, pega o Massal para você, você tem que ficar com o Massal lá. E eu queria só que levantasse a mão. Quem conhece o pastor Sérgio Massal? Só assim já viu falar? Ah, obrigado, está apresentado, obrigado. Alguém já ouviu falar do pastor Renan? Aí, pastor Renan, sabe? Ah, obrigado. Então é muito bom você estar em casa, como você viu agora. E ele não veio para cá. Diz que 2 gordinhos não se beijam, 2 bicudos na verdade, mas ele ficou lá e ele tem nos abençoado, onde me encontra, sempre com carinho, sempre sorrindo. E eu tive outro dia a oportunidade de conversar um pouco mais de perto, devido à situação também da família, através do irmão José Lourenço, com a Berenice. Foi quando eu conheci um pouquinho mais a Berenice, e a gente pôde conversar um pouco, e ministrar a palavra, e ministrar a oração, e foi bom ter esse vínculo espiritual com a senhora. Deus abençoe a irmã, tá bom, minha irmã? Então eu convidei para ele trazer a palavra hoje, sabendo que a semana seria muito difícil, Espírito Santo, reconhecendo e tendo já com a idade e a maturidade, que hoje seria bom alguém ministrar para a minha vida também. Eu pedi ao meu colega que estivesse aqui. Deus te abençoe, a palavra é toda sua. Hoje o nosso vice não está aqui, ele está fazendo aniversário, fez ontem, Paulo, 70, se não der certo, 70 de novo. Então 140 anos, se Deus quiser, está fazendo 70 anos, os netinhos estão todos juntos, tiveram uma tarde abençoada, consegui falar com eles através de fotos e a gente trocou algumas informações pela internet. E nós estamos aí para dar aquele abraço apertado no domingo que vem, ou assim que ele aparecer por aqui, porque o Paulo, como vice-presidente, e os diáconos, quero agradecer mais uma vez, seguraram a peteca, porque eu não sei se você foi informado, quando eu estava me preparando, no meio da obra de Vitória, para poder voltar para cá, tivemos um segundo falecimento nesta casa. Em uma semana, 2 mortes. E hoje eu falei com a viúva, marquei uma visita, porque eu estava preparado para ir para lá, mas ela não estava em casa, e essa semana eu vou estar conversando e visitando a nossa irmã Erivalda, que é a esposa do falecido Zé Newton, que está na glória do Senhor, aguardando a gente, que estiverem salvos em Jesus Cristo. Então esteja orando aí por essas famílias enlutadas, mas agradecendo porque Deus tem abençoado
A eles, a nós e a Jardim Inhaúma cumpre todas as funções que Deus espera de uma igreja, pelo que eu vejo na Bíblia. E não parece que não, mas a gente tem feito um bom trabalho. Deus abençoe. Deus abençoe, pastorzão. Boa noite, igreja. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou na minha casa. Essa casa aqui foi a casa que eu fui criado, não é verdade? E tem muitas lembranças, e muitas pessoas. E estar nesse púlpito aqui me reporta lá atrás. Eu não gosto muito de lembrar, porque eu sou uma manteiga derretida. Então eu não vou conseguir falar tudo que eu queria falar. Mas quero lembrar que é o seguinte: eu me converti nessa casa aos 9 anos de idade. Pregação do Antônio Caetano, diácono Antônio Caetano no EBF. Antônio Caetano no EBF, ele pregou sobre Zaqueu. Eu tinha 9 anos, não esqueci mais. E eu e meu irmão nos convertemos. Eu sou gêmeo, eu e meu irmão estávamos aqui. Na época não era esse tempo suntuoso, não era esse tempo, era um barracão aqui do lado do rio, e a minha professora era a irmã Edi, mãe da Zedi, mãe da Verinha, mãe da irmã Vera, Zedi, era minha professora. Foi a única vez que eu cantei na igreja, foi essa vez. Porque a Zedi me colocou para cantar, vai buscar os seus cordeirinhos. E eu cantei, nunca mais ninguém me deu oportunidade, porque o pessoal tem consciência, e sabe muito bem que eu não tenho condição, né? E quando eu tentei cantar num coral, eu fui expulso pela minha noiva, que é minha esposa hoje. Isso há 40 e poucos anos atrás. Então, graças a Deus, porque Deus me deu o dom da palavra, e eu prego, isso já está bom demais, né? E essa igreja aqui, lá atrás, quando nós viemos aqui, pastor Carlos Gomes, pastor Carlos, ele era um profeta de Deus, eu admirava muito o pastor Carlos, porque ele subia essa rua aí sem asfalto, na lama, para visitar, para fazer culto, para fazer ar livre. A coisa era assim muito, como é que se diz? O combate, hoje nós temos outro tipo de combate, mas naquela época o combate era falta até de recurso mesmo e tudo mais, mas a igreja estava aqui firme. Janice desse tempo, Janice está ali desse tempo, e aqui eu tenho aqui alguns, todos os irmãos aqui, se eu for falar, muitos irmãos que estão aqui agora, que foram da minha época, que são da minha época, né? Joãozinho está ali, Joãozinho, meu back central. Eu era goleiro do time, back central, não entrava gol, Joãozinho, pequenininho, 2 metros de altura, eu ficava tranquilo no gol, né? A bola não vinha. Então nós temos uma intimidade, nós estamos numa família. Lá no Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. E quando a gente entra num ambiente aonde o Senhor opera, aonde o Senhor guarda, é como nós entrássemos num jardim cercado com flores, e nós sentimos o bom aroma de Cristo. Aqui exala o bom aroma de Cristo, essa igreja que exala esse bom aroma de Cristo, essa comunidade Jardim Inhaúma, essa parte de Inhaúma que é Jardim Inhaúma, essa comunidade não está pior, porque tem aqui uma agência do Senhor, tem arauto do Senhor, tem atalaia do Senhor nessa casa, que ora por esse lugar, que clama por esse lugar. Então esse lugar aqui ainda não está pior por conta disso. A gente vê Israel, Jerusalém, teve uma situação muito complicada, a ponto de ser sitiada, a ponto de ser tomada. Por quê? Porque eles não adoravam o Senhor, mas ali tinha profeta, e hoje também tem profeta. A gente vê a rebeldia do povo, mas a gente vê que tem profeta. Mas cabe ao Senhor, aonde tem juízo, cabe ao Senhor o juízo de Deus. O dia do Senhor virá, e nós estamos preparados para esse dia. Esse dia não vai ser um dia de tristeza, mas vai ser um dia de muita alegria, vai ser um dia de muito contentamento, aonde nós vamos nos encontrar com o Senhor nas nuvens. Não é verdade? Hoje eu estou congregando lá em Inhaúma, na primeira de Inhaúma, e o meu coração sempre esteve aqui na Jardim Inhaúma, com meus irmãos, não é verdade?
E nós nos encontraremos naquele dia com o Senhor Jesus. Eu estou acompanhado da minha esposa, Berenice, que já, queria que Berenice ficasse de pé, acho que todos já conhecem, quase todos já conhecem. São 42 anos. Você vê que eu sou bom de papo. Você vê, né? Bonita, né? Eu sou bom de papo, não é verdade? Foi um sacrifício, porque meu sogro e minha sogra naquela época eu não queria de jeito nenhum, mas o Senhor, Deus tinha um mistério para nós, tinha uma parte para nós. Regina era a nossa estrelinha, que estrelava tudo lá, que tomava conta de nós. Para sair tinha que sair com a Regina. Eu trabalhava na confeitaria Colombo, levava a Regina para dar sorvete. Época boa. Eu vou ficar lembrando aqui, vou esquecer da pregação. Uma época da gente lembrar, né, com saudade e com alegria. Silvia, poxa vida, lembrar da Silvia, do João, da falecida mãe da Silvia, nossa irmã querida, que tá agora cantando no coro celestial, mas que abrilhantou tantos programas com a sua voz maravilhosa. Isso é coisa muito boa. Pérola, quando fez um aninho, eu estava lá que a Pérola fez um aninho, depois estava lá quando a Pérola fez 15 anos também. Deus me deu essa alegria, então nos deu, a mim e a minha esposa, todos, né? Então nós temos histórias com os irmãos, e o Senhor Jesus, Ele tem essa coisa com cada igreja, com cada um de nós, e o Senhor me levou no meu coração. O pastor que falou sobre a minha tia Odete, que é minha mãe de consideração e tudo mais, e foi para mim um desafio muito grande poder falar no sepultamento dela, porque meu coração estava dilacerado, que já vinha dilacerado pelo nosso querido José Lourenço, que é meu tio também, que é tio da minha esposa, mas era meu tio de coração. Então nós já vínhamos dilacerado, e nesse meio de que tentar recuperar, veio o embate da minha tia. E eu tive com ela um dia anterior no hospital, e nós conversamos, eu a ungi, e nós falamos salmos, e ali nós cantamos, e nós oramos. Ela estava bem, ela abriu os olhos e me viu, falou: Sérgio, que bom que você está aqui. E foi muito bom, aquele momento ali foi um momento de Deus. Isso na quinta-feira, e ela faleceu na madrugada de sexta, e eu fiquei sabendo lá para as 11 horas, que meu primo estava todo atrapalhado. Aí nós fomos para o hospital e agimos tudo, e viemos fazer o culto, e eu pedi ao Senhor a resistência do Senhor, porque lá em Gálatas 5 diz que nós temos fruto do Espírito, é temperança. Eu pedi a temperança de Deus na minha vida, e consegui realmente realizar aquele culto. E eu estou aqui, e o nosso apóstolo Alexandre Macedo, que foi colega de seminário do pastor Renan, está sabendo. Eu falei com ele que viria aqui, ele abençoou, e o pastor Maiton também, o apóstolo Maiton também, e eu estou aqui representando também a minha igreja, a primeira igreja Batistinha Uma, aonde nós temos a nossa igreja, tem muito carinho e muito afeto por essa igreja aqui também, não é verdade? E vamos unir força no Senhor para vencer os intempéries desse mundo, né? E o Senhor me leva lá em Isaías 38, de 1 a 7, e o título dessa mensagem: Nossa Casa, Altar de Adoração. Nossa Casa, Altar de Adoração. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. A minha versão é Almeida Corrigida. Rapaz, ela está tão antiga. É Almeida Revista e Corrigida, porque para poder ficar a mesma coisa, Revista e Corrigida. 38, de 1 a 7. Já podemos? Amém? Então vamos lá. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, profeta. Ele disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa,
porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade, e este te será parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida. Essa palavra veio a mim com uma ideia, porque daqui nós podemos tirar várias mensagens, podemos tirar vários conceitos, vários pensamentos. E o Senhor, Ele trabalha com o Espírito Santo do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Nós, quando estamos aqui nesse lugar, nesse santo lugar que é justamente o púlpito, o Santíssimo na casa do Senhor, é onde nós recebemos do Espírito Santo. Nós fazemos a nossa parte, estudamos, escrevemos, mas o Espírito Santo dá a palavra rema, Ele dá a palavra revelada. E o Senhor trouxe para mim a seguinte condição: nossa casa é um altar de adoração. Quando estamos com nossa vida no altar de Deus, temos intimidade. Assim era com o rei Ezequias. Eu vou contar uma história para vocês, que até hoje pela manhã, na minha mensagem lá, eu contei essa história também, para poder dar um exemplo bom sobre essa questão de Ezequias. Que ele vira para a parede, ele chora, e Deus pede que o profeta volte lá e aumenta 15 anos na vida dele. Ezequias, ele não tinha descendência, ele não tinha como continuar o reinado dele, e Deus deu umas 15 anos, e ali ele teve Manassés. Era um presente de Deus na vida dele. Mas o garotinho, essa ilustração interessante, o garotinho, eu li isso, eu recebi isso no meu celular. Alguém deve ter recebido também, mas eu vou falar que deve ser interessante e muito pertinente para essa palavra. O garotinho perguntou para Deus, perguntou para o pai: qual é o tamanho de Deus? Aí o pai falou assim: e agora para me responder isso aí para o meu filho? Que criança faz pergunta que dá para a gente responder, é meio complicado, tem que fazer a faculdade, o negócio é meio complicado. Mas o pai pegou o garoto, na sabedoria que Deus deu a ele, levou o garoto lá no quintal e mostrou um avião que ia bem alto, e perguntou para o garoto: qual é o tamanho daquele avião? Ele falou assim: aquele avião é pequeno, pai, aquele avião é muito pequenininho, está muito alto, é muito pequeno. Aí o pai pegou o menino e falou: tudo bem, agora vamos lá trocar de roupa, que nós vamos lá no aeroporto. Aí foram lá no aeroporto, chegou lá, tinha um Boeing Internacional, aquele bichão bonitão. Chegou lá perto do Boeing e mostrou para ele, falou para ele: esse avião aqui é muito grande, pai. Ele falou: assim é Deus, meu filho, assim é Deus. Quando a gente se afasta de Deus, Deus fica pequeno na nossa vida, mas quando os problemas ficam muito grandes. Mas quando nós estamos perto de Deus, Deus fica muito grande e os problemas ficam pequenos. Qual é a intimidade que nós estamos tendo com Deus? Qual é aquilo que nós estamos procurando em Deus? Quando a gente está procurando em Deus, Deus cresce e o problema diminui. O problema não é nada diante daquele Todo-Poderoso, daquele que fez tudo, daquele que criou o céu, a terra e o mar, me criou a mim e a você, daquele que nos amou a ponto de dar o Filho dele por nós. Cadê? Qual é o problema? Aonde está o problema? Qual é o tamanho? Como que você está vendo Deus na sua vida? Como você está vendo a intimidade de Deus na sua vida? Ezequias tinha uma intimidade profunda com Deus, mas uma intimidade tão grande, mas tão grande, a ponto dele virar para o canto chorar, e ele tinha bagagem espiritual. Qual é a bagagem espiritual que nós estamos tendo com Deus?
Aonde que nós estamos depositando a nossa fé e como nós estamos exercendo essa fé, aonde nós estamos colocando a nossa ideia, o nosso pensamento, aquilo que nós temos que ter, aquilo que nós temos que possuir para poder requerer de Deus algo ou alguma coisa. Porque Ezequias vira para o canto e ele ali ora e chora, e Deus fala: eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Há quanto tempo você não chora no altar? O altar é um lugar de ligação do homem com Deus. O altar é um lugar onde aqueles que praticavam coisas ilícitas e iam morrer, ele corria para o altar de Israel. Ele segurava no altar, porque quando ele estava no altar, ninguém podia matá-lo. Porque o altar defende, o altar é segurança, o altar é um lugar que você pode recorrer ao Deus da sua salvação. Não é misticismo, não é nada disso. É aonde o Senhor fala contigo. Você fala com Deus em casa, você fecha a porta do quarto, você faz da tua casa um altar de adoração, você torna o altar de adoração na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, porque você tem a essência de Deus contigo, porque com o dia que você se converteu, que você aceitou Jesus, o Espírito Santo de Deus entrou na tua vida, e você passou a ser luz. Você repara bem um negócio que eu vou falar, e você já aconteceu contigo, e com alguns aqui deve ter acontecido. Tem pessoas que te param na rua, vizinho ou parente, o que foi, fala: cara, poxa, você tem um negócio diferente, minha amiga. Ô, minha irmã, você tem um negócio diferente. O que acontece contigo? Está passando tanto sofrimento, e está aí bonita, sorridente, está aí bonito, sorridente, você está desempregado, não falta nada na tua casa. Porque a prosperidade não é muito dinheiro, a prosperidade não é uma conta abastada, não é. A prosperidade é a ausência da necessidade. Davi fala no livro dele: já fui velho, já fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão nem a sua descendência. Então isso é prosperidade. Isso aconteceu na vida de Ezequias. Davi, Isaías, quando foi lá falar com ele, deve ter ido com o coração muito contrito, com o coração muito aborrecido, com o coração muito triste, porque Isaías era aquele que falava com os reis, era o profeta, que ele profetizou em sete reinados. Então, mas Ezequias fez tudo que agradava ao Senhor. Ezequias era aquele rei que restaurou o templo de Israel, restaurou o culto de adoração, ele restaurou a Deus dentro de Israel, ele criou o tanque de Siloé. O tanque de Siloé, esse tanque, depois Jesus manda o cego de nascença lavar, fez um lodo, botou nos olhos dele, mandou ele lá no tanque de Siloé lavar o rosto lá, para ele ver. Então ali é um lugar de virtude, é um tanque de virtude. Ele criou o tanque de virtude, um tanque de cura, não é verdade? E ele foi um homem que ele tinha uma bagagem tremenda com o Senhor, com Deus. E nós temos que ter essa bagagem também. Nós temos que ter esse altar montado no nosso coração. Cada um de nós é casa de Deus. Nós somos casa de Deus. E aonde fica esse altar? Aonde fica o Santíssimo? O Santíssimo fica onde? Fica no nosso coração. Deus manda nós termos uma mente ligada a Ele, uma mente aonde nós possamos pensar no Senhor. Está lá em Romanos 12, que fala: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-o pelo poder da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como andam os seus pensamentos? É o culto racional. Como anda a sua mente? Nós somos casa de Deus, e o Santíssimo é o coração.
que ele fala: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Por quê? No coração está retidas as emoções. O coração é o primeiro órgão a ser criado no ventre de uma mulher, quando está gestando. E é um órgão que não depende de nenhum outro órgão. É ele que começa a pulsar. E quando ele para de pulsar, acaba a vida. É esse coração que o Senhor quer. O coração que está dentro da tua alma, do teu coração, da tua alma. Ele está buscando a tua intimidade. Ele te dá dons. Ele te dá um carisma que vem do céu. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, você recebe junto um dom. Um tem dom de ensinar, outro tem dom de interceder, outro tem dom de cantar, outro tem um dom de divulgar, de falar, de mexer com o som. Cada um tem um dom. Nós não podemos ficar parados. Como é que está o teu altar? O teu altar está ligado aonde? Você está ligado em que altar? O trabalho nós não podemos faltar, senão nós somos descontados, somos mandados embora, ou lá o nosso, como é que se diz, o patrão, ele vai requerer de cada um de nós a nossa presença. Agora o Senhor, ele dá de graça a salvação, um novo e vivo caminho da salvação, e o nosso dever é adorar o Senhor. Por isso que nós viemos à casa do Senhor. Por isso que nós estamos na casa do Senhor. Por isso que nós oramos na casa do Senhor, na congregação do justo. Aqui está a bênção. O Senhor ordena a bênção dele na casa dele. Se você quer ser abençoado, não falta a igreja. Procura estar firme aqui na igreja. Procura auxiliar, ver o que você pode fazer. Eu quero varrer. Eu não sei cantar, não sei falar, não sei nada. Vou varrer. Vai, limpa esses bancos, faz uma coisa. Por quê? Porque a casa do Senhor é um altar de adoração. É aqui que vem os milagres. Porque eu quero dizer para você o seguinte: o maior milagre do mundo não é você ser curado. O maior milagre do mundo não é arrumar um bom emprego. O melhor lugar do mundo não é um bom casamento. O maior milagre do mundo é a restauração no Espírito Santo. É a salvação em Jesus. Porque nós somos seres espirituais, tendo uma experiência humana. Esse momento aqui vai passar. Salmo 90 diz que a nossa vida é de 70 anos. Eu estou quase lá. A nossa vida é de, e alguns pela sua robustez chega a 70, 80, 90. Mas os 70 anos é o nosso marco, que a Bíblia fala. Então, mas a eternidade fala que a eternidade não tem fim. No Salmo 23 diz: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por longos dias. Pela eternidade, por todo o tempo. E eu vou cantar no céu. Eu vou cantar no céu. Eu não canto aqui na terra, mas vou cantar no céu. Eu vou cantar naquele coro maravilhoso. E vamos repetir comigo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Não é verdade? Eu não cantei, mas eu pelo menos falei. Pelo menos eu falei a minha versão, não é verdade? Isso aí nós vamos fazer no céu. E esse altar de adoração é muito importante na nossa vida. O altar fala de comunicação entre Deus e os homens. O altar fala disso tudo, de uma consagração profunda e integral nas nossas vidas. O compromisso profundo de integração com a vontade de Deus e o sacrifício de Jesus. Porque Deus não mandou Jesus à toa nesse mundo. Você imagina bem uma coisa: a crucificação, ela nos traz um momento tão delicado, tão sublime, porque Deus, Ele entrega, ela está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o que acontece? Quando Ele entrega o Filho, Ele sabe que todo o pecado do mundo, toda a carga de pecado está sobre o Filho dele. E tem um momento que Jesus, ao entregar o Espírito, Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus, como Pai, Ele estava sofrendo naquele momento. Falar que Deus sofreu é complicado, mas se eu estou falando aqui, eu Sérgio Marçal, não a Bíblia, que Deus sofreu, eu estou falando como Pai, que eu sou Pai.
Deus sofreu de ver o filho, ele virou as costas para Jesus, ele não aguentou ver o sofrimento, e ele fez isso por mim e por você. Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, e ele fez tudo por mim. Tem um hino que fala, e que tu fazes tu por mim. O que tu faz por Jesus? Qual é a nossa questão? A nossa questão é levantar um altar de adoração. Jacó, quando chegou em Betel, levantou um altar de adoração, e foi para a casa de Labão, e de lá ele saiu Israel. De lá ele não era mais Jacó, ele era Israel. Não é verdade? O Senhor, o altar de adoração pode estar num sacrifício, pode estar num momento difícil, pode estar numa hora difícil da sua vida, como a menina de Israel. A menina de Israel estava presa na casa de Naamã. Naamã era leproso, mas a menina de Israel falou: se o meu Senhor, chamou ele de meu Senhor, se o meu Senhor fosse ter com um profeta em Israel, ficaria são, ficaria bom. Agora, sabe qual é o mistério dessa palavra? É que a lepra de Naamã não contaminou a menina de Israel, mas a fé da menina de Israel contaminou a Síria toda, inclusive o rei, que mandou tudo Naamã ir lá procurar o profeta, e Naamã ainda errou ainda, chegou lá, procurou o rei se rasgou todo e falou: não, eu não posso fazer nada, esse homem está louco, ele está querendo ter uma ocasião comigo. Mas Eliseu falou: mas ele vinha falar comigo, tem profeta aqui em Israel, tem profeta aqui no Jardim Auma, essa terra aqui não está contaminada, essa terra aqui está purificada, porque tem agência do reino de Deus aqui, tem pessoas que oram, tem pessoas que clamam, tem pessoas que estão jejuando, tem pessoas que se dedicam em oração, nesse lugar. E a comunicação, e esse altar de adoração é levantado aqui toda quarta-feira, como o nosso irmão aqui falou, é levantado aqui todo domingo de manhã, todo domingo à noite, isso há 65 anos, esse altar aqui tem 65 anos, nesse altar aqui houve cura, salvação, libertação, houve restauração de vidas. Eu estou falando de uma ação de Deus, que nós vimos e nós assistimos isso, desde lá de trás, desde o início. Nós não estamos aqui, não é uma igreja qualquer, nós não servimos um Deus pequenininho, não é aquele avião que está lá no alto, está pequenininho, nós servimos um Deus, nós estamos no aeroporto, perto do Boeing. O nosso Deus é muito grande, e a viagem que nós vamos ter é um novo e vivo caminho que o Senhor abriu na cruz do Calvário, porque quando Ele morre, abre o véu do templo de cima a baixo, e nós temos acesso direto ao Pai. E digo para vocês, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Ninguém detém essa igreja, é obra de Deus, é obra santa, e nós estamos caminhando, e vamos seguir em frente, porque o Senhor, quando Ele vier nas nuvens, Ele vem buscar a sua igreja, e pode contar, nós nos encontraremos lá no céu, e eu vou estar cantando, eu estarei cantando, e eu quero todo mundo lá comigo, cantando junto comigo, ainda vão me elogiar: meu irmão, como você está afinado, que Deus transforma, dentro do seu trabalho, você levanta um altar de adoração ao Senhor na sua vida, seu proceder, seu testemunho, prega o evangelho o tempo todo, se possível de palavras. Você pode pregar o evangelho com as suas atitudes, ser gentil, ser cortês, dar um bom dia, dar uma boa tarde, como vai, meu irmão, Deus te abençoe. Isso é uma coisa muito séria, e lá no seu trabalho você pode ganhar as pessoas para Cristo, porque as pessoas vão perguntar: você é crente, não é? Você é de que religião? Sou batista. Poxa, eu posso visitar a sua igreja? Pode, pastor lá, gente boa, pastor Renan, tem sempre a palavra nova, Deus sempre usa, olha, Ele ora pela sua vida, Deus faz, e assim, na realidade isso acontece, e assim nós vamos, porque só há
um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Só há um mediador. Então nós temos Jesus Cristo, que nós possamos orar em nome de Jesus, e acontece. Meu irmão, não duvida das situações, não duvide das circunstâncias. Eu vou contar uma história para vocês. Essa aconteceu comigo, não foi com mais ninguém. Nem é muito, não é ético a gente contar o que acontece com a gente. Os pastores geralmente não contam. Mas eu vou contar porque é importante isso. Pandemia, o buffet parou, está voltando aos poucos, quase não fazia festa nenhuma, parado em casa, condição financeira zero, situação difícil, muito complicada. Meu telefone toca, meu telefone vem a mensagem, tocou, não veio a mensagem, e a pessoa falou assim, na mensagem: Sérgio Marçal, você tem um garçom para hoje? Eu falei, tenho. É onde? Aqui no Boêmio, aqui no Clube do Boêmio, ali atrás do Boêmio, no conjunto ali atrás, conjunto da Light, no salão de festa. Eu falei, pois não, eu tenho sim. Quanto é que é? Ele falou o valor, eu falei, está fechado. Que hora que eu tenho que estar lá? Às 18h30. Quem vai? Eu falei, vai ser eu mesmo. Você está falando com o garçom, que era eu mesmo. Eu que estava precisando, era eu mesmo. Aí eu fui, porque de roupa, cheguei lá. Quando eu entrei no salão, era uma festa espírita. A mãe de santo estava fazendo aniversário. Tinha mesa, tinha guidar para tudo quanto era lado, aquelas toalha vermelha, aquela coisa toda, e tudo mais, o pessoal lá, eu entrei e falei, ô Jesus, você comigo. Aí eu fiquei lá parado, olhei aquilo tudo, fiquei lá no meu cantinho esperando ele chegar. Quando ele chegou, que ele viu, ele falou, pastor, pelo amor de Deus, eu mandei o senhor para uma festa espírita. Eu falei, meu amigo, fica tranquilo que quando Deus manda, até o diabo obedece. Eu estou precisando da finança, e o Senhor providencia do jeito que Ele quer. A gente não sabe o que Deus faz. Fiquei lá, falei com ele, só não vou servir bebida, lógico, eu vou servir aqui um refrigerante, uma água, um negócio, deixa comigo. E eu estava servindo e o pessoal perguntando a ele quem era eu, o pessoal da festa, perguntando quem era eu. Aí chegou o pessoal lá, vestido de Zé Pilintra, vestido de pombagira, vestido de não sei de quê, vestido disso, e eu estou lá. Daqui a pouco chegou um rapaz de lá correndo, aí chegou uma senhora, uma moça bonita, uma jovem, bonita, alta, chegou para mim e falou assim, moço, eu estou olhando para o senhor, e estou sentindo um negócio no meu coração, quero perguntar ao senhor, o que é o amor? Eu falei, você tem um tempinho para ouvir? Ela tem, então senta aqui. Aí eu comecei a falar para ela, 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, não tivesse amor, seria como tal que sou, como um sino que tine. Aí eu falei, aí fui falando para ela, né, eu falei, isso aí, se eu não tiver amor, só vou fazer barulho, e fui falando para ela sobre o 1 Coríntios 13 e tudo mais. Ela começou a chorar, ela falou, ninguém nunca me falou do amor. Eu falei, agora esse amor não é o meu, não é o teu amor, é o amor de Deus, é o amor de Jesus Cristo. Esse é o supremo dom do amor. Ele é sofredor, ele é benigno, não se porta com leviandade, soberbece, não suspeita mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Ela falou, gente, começou a chorar. E eu estou lá, servindo, e o pessoal perguntando quem era eu. Isso, a festa começou às quase 7 horas, 7h30, quando deu 7h35, 7h40, veio um rapaz correndo de lá para cá e falou assim, moço, por favor, o senhor fica parado onde o senhor está, o senhor não anda mais não, o senhor não serve mais ninguém não. Aí eu fiquei parado na copa. Aí ele perguntou para mim, o senhor é evangélico? Eu falei, sou evangélico, pastor da Igreja Batista aqui de Alma, sou um dos pastores. Aí ele falou assim, o senhor fica aí, por favor, que eu já estou voltando. Ele foi lá, voltou, trouxe o meu pagamento, botou no meu bolso e falou, o senhor está dispensado. Eu falei, mas por que, rapaz? Eu fiz alguma coisa errada? Ele falou, não, é que não desce nada aqui, está tudo parado, o pessoal está aí querendo saber o que está acontecendo, não desce nenhum tipo de espírito. Aí eu estava acabando com a festa sem querer, eu estava para trabalhar. Aí ele falou, não, o senhor vai embora. Eu liguei para a Berenice, falei, Berenice, vem me buscar. Ela falou, o que houve? Eu falei, fui mandado embora a bem do evento. Aí ela foi me buscar. Eu quero dizer para você, meu irmão, que aonde você entrar, o Espírito Santo está te acompanhando, tem muitos anjos te acompanhando,
o Senhor está te acompanhando, não tem diabo nenhum, não tem mistério nenhum, não tem nada do inferno, as portas do inferno não se prevalecem sobre a igreja de Cristo, o poder não está nele, o poder está em nós, e nós temos sim um Boeing grandão, nós temos um Deus maravilhoso, e que nos cobre, não tem problema nenhum, e você pode ter uma notícia de morte, que você vai sorrir, você pode virar para o canto, chorar e pedir ao Senhor, mas o Senhor vai ter misericórdia de você, sabe por quê? Porque você tem bagagem para dar ao Senhor, você tem bagagem para orar para o Senhor é maravilhoso, o Senhor merece uma salva de palmas, porque Ele é Deus da nossa vida. Oh, glória a Deus, aleluia! Ele é Deus da nossa vida, é um senhorio, podemos nos render completamente ao senhorio de Jesus, onde nós descansamos o nosso destino do nosso espírito. Nós sabemos que um homem não pode fazer, além de nos matar, ele não pode fazer mais nada. Além de nos matar, ele não pode fazer mais nada. Porque nós temos um tesouro no céu e temos uma mansão celestial. Quando dedicamos nossa vida no altar, fazemos o que é bom aos olhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo. E nós definimos e somos protegidos pelo Senhor. Existe um hino no cantor cristão 324. Silvio, por favor, 324. Eu não vou cantar não, porque eu tenho misericórdia da igreja. Mas você, 324. Seguro estou, não tenho temor do mal. É assim que nós temos. Assim, Ezequias fez isso. Quando ele viu um mal chegar na vida dele, ele recorreu ao Senhor. É assim que nós temos que recorrer. Nós não podemos ficar com medo de nada. Nós não temos que ter medo. Nós temos que ter, sabe o que? É oração. Nós temos que ter jejum. Nós temos que ter a presença de Deus na nossa vida, a leitura da palavra, fazer da nossa casa um altar de adoração. Porque a nossa casa precisa de receber a palavra. A nossa casa precisa de receber a oração, botar louvores, cantar louvores, mudar a atmosfera para Shekinah de glória na nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, Silvia? Só a primeira estrofe e o refrão. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor real, Ele sempre me conduz, não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu, me vem livrar. A sua graça não me recusará, sem Jesus em que me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida só está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Obrigado. Quando nós estamos com a nossa vida no altar do Senhor, nós estamos num lugar de segurança, nós estamos num lugar seguro, o Senhor está conosco, e as nossas orações são ouvidas, Ezequias, lá no capítulo 37, no versículo 15, ele fala o seguinte: e orou Ezequias ao Senhor dizendo, aí os 16, o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, Tu és o Deus, Tu somente, de todos os reinos da terra, Tu fizeste o céu, os céus e a terra. Senaqueribe queria invadir Israel. Senaqueribe já tinha invadido várias nações, mas queria invadir Israel. Ezequias vai para o templo, chama o profeta e ora. Qual é o problema? Qual é a ameaça? Qual é a carta que está chegando na tua casa? Qual é o problema? Quem está te ameaçando? Qual é a cobrança que te faz não dormir? Meu irmão, passa a dormir.
passa a dormir, porque o Deus que te guarda, Ele te guarda dormindo, Ele te guarda de dia e de noite. O guarda de Israel não dorme. E por que você vai, ele não dorme para você poder dormir. Você pode dormir, porque a solução, a alegria e as misericórdias vêm pela manhã. Senaqueribe queria invadir Israel. Senaqueribe queria destruir Israel, porque Senaqueribe não queria destruir Israel, porque Israel era Israel. Não! Ele queria destruir Israel para dizer que o Deus de Israel não era Deus. Ele queria impor os deuses dele. E às vezes na nossa vida acontece isso. As pessoas, elas têm uma certa inveja, têm uma certa implicância com o crente, elas têm um problema com o crente, não porque nós somos quem nós somos, mas pelo Deus que nós servimos, porque o brilho de Cristo está sobre nós, a luz de Cristo nos ilumina, está sobre nós, e eles querem ver a pessoa mal, aí fala lá, o crente está destruído, perdeu o negócio, o crente aí, está andando a pé, o crente aí, indo aí. Meus queridos, não se abala com nada disso. Senaqueribe queria invadir, Ezequias orou e foi dizimado 185 mil soldados, mas Deus não mandou um exército, não, Deus mandou um anjo. Basta um anjo na sua vida, a pessoa que está lá naquele hospital deitada, aquele querido que está lá deitado lá, basta um anjo. Às vezes a gente ora pela cura, e a gente não entende por que a pessoa se foi, como aconteceu comigo agora, mas a cura chegou, porque a morte, falar isso parece muito frio, parece muito calculista, mas eu estou falando no campo espiritual. A morte desse corpo corruptível aqui é uma cura, porque nós não vivemos nesse plano. O nosso plano não é esse, o nosso plano é eterno, o nosso plano é espiritual, nós vamos para mansões celestiais. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que tanto meu tio José Lourenço como minha tia Odete estão cantando no coral celestial. Nós não estamos aqui, mas eles estão lá. Eles estiveram na igreja infante e hoje eles estão na igreja triunfante. Nós temos que zelar para nós chegarmos à igreja triunfante. Ezequias pediu mais anos de vida, porque ele tinha propósito. Ele tinha um propósito na vida dele. E eu quero falar para vocês sobre 3 T's de tem. 3 T de tem. Que é o talento, o dom, que é o tesouro, a finança e o tempo. 3 T's. Tem até uma música, que eu não vou cantar, lógico. Tem uma música que é do Manuel Albertin, que ele fala que você já conhece o pai, mas tem 3 tias que tu deve conhecer. Te aquieta, te alegra e te anima, e a vitória chegará para você. Essa música é do Manuel Albertin, e meu amigo, gente muito bacana, né? Mas esses 3 T's são muito importantes. Vocês desculpem que meu tablet aqui tem hora que dá problema, tem que arrumar ele aqui, né? Já viu que está aqui para esse lado? Isso. O primeiro é o talento, para ser usado no altar de Deus. O que Deus te capacitou, te chamou, que você, meu irmão, ainda não colocou em prática, porque só você sabe o carisma, o talento, o dom que Deus te deu, para fortalecer o reino dele na terra. O que você sabe fazer, meu irmão, que você ainda não usou na igreja? O que Deus te deu de talento que você ainda não botou em prática? Pensa, analisa, porque a igreja do Senhor é feita de talentos. Diz um pastor inglês, ele tem uma pregação que ele fala que o cemitério é o lugar mais rico do mundo, porque no cemitério estão sepultadas as melhores obras de arte que não foram feitas. As melhores pinturas que não foram feitas, as melhores pregações que não foram proferidas, porque a pessoa morreu e não falou, porque a pessoa morreu e não pintou. Os prédios mais bonitos, nem Dubai tem prédio bonito como aqueles que estão sepultados no cemitério,
porque o arquiteto morreu e não botou em prática. Então, o talento, o dom que Deus te deu, você deve utilizar na obra do Senhor, na casa do Senhor, no reino de Deus. O talento é importante, o tesouro, as finanças, para ser um abençoador, tanto no altar. O nosso objetivo como cristão não se resume só em ganhar, mas sim usar os recursos que Deus nos dá para abençoar outros, os necessitados, abençoar outras pessoas. O crente, ele pode ser rico, isso não é problema, mas ele é rico para abençoar vidas, para ajudar, para cooperar, porque ele tem um amor, porque o maior mandamento está lá, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se a pessoa não se ama, não vai amar mais ninguém. Então, o crente, ele divide aquilo que ele tem, ele divide aquilo que ele não tem até, para poder ajudar, para abençoar, para poder socorrer. E o terceiro é o tempo. Como você tem gastado o seu tempo? Aonde você tem gastado o seu tempo? No celular, na televisão, no shopping. Como você tem gastado esse tempo? E esses são os ladrões do tempo, que é a TV, a rede social, o grupo do WhatsApp. Isso é ladrão de tempo, porque as pessoas, eu uso muito o WhatsApp. Como é que eu uso o WhatsApp? Até tive agora uma conversão pelo WhatsApp, que eu mando minhas mensagens pela manhã, mando para várias pessoas, e essas mensagens têm feito efeito. Eu tenho, graças a Deus, Deus tem tocado nos corações, né? Alguns aqui recebem, minha prima ali, Lisa, e tudo mais, recebem essas mensagens. Então eu tenho procurado usar essas mensagens para poder administrar meu tempo e poder alcançar um número de pessoas maiores. A rede social é para isso, para a gente mandar mensagem, porque às vezes o dia está tão difícil, e você abre o celular, tem uma mensagem para você, e aquela mensagem vem no dia certo, na hora certa, falar a coisa certa, porque o diabo, ele bota na cabeça da pessoa que a pessoa não vai conseguir. Isso não é para você, isso não é teu. Deus falou que você vai comer o melhor da terra, isso é teu, porque o teu pai é grandão, teu pai é dono disso tudo, e tudo que o Senhor bota para você, porque você é mordomo daquilo que Ele te dá. Então não se inferiorize, não vai se inferiorizar. Se você entrou numa empresa, você tem que almejar, não é passar por cima de ninguém, mas pedir ao Senhor condições, sabedoria, inteligência, para abrir uma boa loja, para chegar num cargo maior, chegar num diretor, para você ser uma pessoa. Você é professora, você vai ter um colégio, você é mecânico, você vai ter uma oficina bem sucedida, e vai mexer com carros que ninguém mexe, só você que vai mexer. Tem que ser assim. O crente tem que ter essa visão, e o nosso tempo é para isso, para nós lermos a palavra, para nós nos instruirmos, e para nós colocarmos em prática a ideia que Deus vai te dar, que uma ideia faz a pessoa milionária, e com esse dinheiro que você vai ganhar, você vai abençoar a igreja do Senhor, você vai abençoar a vida dos seus parentes, vai abençoar a vida dos seus irmãos, vai abençoar a sua vida e a vida de todos que te circulam, e o pessoal vai ver a prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós temos que ser mordomos do nosso tempo. Seremos motivados pelo Espírito Santo de Deus, como está em Atos 2:18. Até sobre os seus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. O altar é você, meu irmão. Deixe o fogo do Espírito Santo consumir tudo que possa lhe impedir e lhe afastar da santidade de Deus. Tudo aquilo que pode te afastar da santidade de Deus, tudo aquilo que vai tirar de você da santidade de Deus, deixa o fogo do Espírito consumir, queimar. Nós queimamos agora toda enfermidade em nome de Jesus, nós queimamos agora todo mau pensamento em nome de Jesus, toda depressão em nome de Jesus, tudo aquilo que o diabo diz que não vai acontecer, está repreendido em nome de Jesus, na autoridade do sangue de Jesus. Nós dizemos, vai acontecer, a saúde vai chegar, a finança vai chegar, a prosperidade do céu vai chegar na sua vida, o seu filho vai voltar, o seu esposo vai voltar, a sua casa vai ser uma bênção naquele lugar, vai ser um lugar de adoração, vai ser um lugar de comunhão com o Senhor,
em nome do Senhor Jesus. Recebe no seu coração, meu irmão, recebe no seu coração. Você é o altar de Deus, o teu coração é o altar de Deus. Você pode alcançar o sucesso em sua vida, como o rei Ezequias, se for capaz de saber que a melhor história da sua vida está nas mãos de Deus. Ainda não aconteceu, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus na sua vida ainda está por vir. A melhor história da sua vida Deus está montando, está fazendo. Porque a gente chega numa certa idade, a gente acha que nada mais vai acontecer. Para Deus não tem tempo. Para Deus não existe tempo. Para o Senhor não existe tempo. Para o Senhor não existe tempo. Para o Senhor, o tempo para Ele não existe. Nós vivemos num tempo, o Senhor vive em outro. O amor dele é infinito. E o Senhor nos molda de acordo com a vontade dele e nos socorre de acordo com a nossa necessidade. O Senhor é esse que faz isso conosco. Você quer um compromisso com Jesus para alcançar o favor de Deus? Como o rei Ezequias, Jesus lhe convida. Jesus está convidando a cada um a se prostrar. Jesus está convidando a cada um a se entregar. Jesus convida a cada um aqui, cada dia mais, jejuar, orar, ler a Bíblia e fazer da sua casa um altar de adoração para ser usado pelo Senhor. Que o Senhor a todos abençoe rica e poderosamente. Meu pastor Renan, eu queria que o senhor viesse aqui, né? E eu acho que eu estou dentro do tempo ainda, pastor. Estou dentro do tempo. Eu quero agradecer essa igreja, o carinho e o amor que teve para com a minha família. Nós fomos recebidos aqui, fizeram até cafezinho para nós, cuidaram de nós com muito carinho, com muito amor, né? No falecimento da minha tia Odete. E foi uma recepção muito agradável. Eu me senti em casa. E quero dizer para vocês que a minha oração é que Deus, cada dia mais, multiplique nessa agência do reino dele. E que vocês, que essa palavra venha de encontro a cada um de vocês. E que o Senhor os abençoe rica e poderosamente. Isso é o desejo do meu coração. Isso é que eu profetizo como ministro do Evangelho sobre a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Agradecer essa oportunidade maravilhosa e deixar aqui já a minha saudade, porque eu não vou estar aqui, mas deixar a minha saudade, e quando assim que puder, voltarei com muita alegria aqui para trazer da palavra de Deus, trazer do Senhor o recado que Ele tem para mandar para vocês. Uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, pastor Massal. O pastor Massal escolheu um texto tão rico, que ele falou assim, amém, eu estava ali viajando, porque se você for olhar o texto que ele escolheu, em cima tem, ali no título, está lá o texto em 2 Crônicas, ele falou em Isaías 38, né? Eu já li, enquanto ele pregava, eu li o texto todo em 2 Crônicas, e também em 2 Reis, está em 2 Reis 20, e em 2 Crônicas 32, depois você dá uma olhadinha em casa, muito bom os textos, riquíssimo, maravilhoso, você vai poder examinar toda essa palavra. Obrigado, pastor Massal, obrigado, Berenice, Deus abençoe, que vocês voltem outras vezes, voltem tanto que fiquem, aqui a ideia é essa, que você volte tanto que fique. Obrigado, nossos amigos e irmãos, nós vamos terminar esse encontro, e eu preciso falar uma coisa para vocês, que estão, vocês estão aqui, são nossos irmãos e amigos, o pastor está convidado também, a esposa, eu não sei explicar o que está acontecendo, mas também não vou parar o que está acontecendo, eu vou deixar acontecer. Na quarta-feira, aqui na igreja, está acontecendo um negócio diferente. Não tem nome, só está acontecendo. É um culto de oração. A gente se reúne para orar. E o Elias hoje de manhã me chamou a atenção para isso. Quarta-feira passada, estava longe, a cabeça longe, tudo longe. A irmã Vera estava aqui, veio, dirigiu, né, irmão Elias? Ministrou a palavra. Mas sabe quando naturalmente uma pessoa começa num culto a ter vontade de falar um pouquinho de si? E o outro quer falar um pouquinho do que está passando? O outro quer falar um pouquinho do que está passando?
Então, às quartas-feiras nós temos um grupo de 5, 6, 7, acho que no máximo 10, 12 pessoas. E algumas vezes é até difícil parar. E agora a gente tem um compromisso do coro depois. Totalmente diferente dos cultos da igreja assim. É uma roda, é um culto em roda mesmo. A gente tem a pregação, tem uma ministração rápida. Bom, você é convidado. É um culto a mais da sua igreja. Culto de manhã aqui nessa igreja é um culto. Culto à noite é outro culto. E o de quarta-feira é um terceiro culto. Cada um diferente do outro. Quem olha para a igreja sabe o que eu estou falando. E o de quarta-feira está destoando demais. Emocionalmente maravilhoso. A gente sai daqui rindo, brincando. Se vem 3, se vem 5, se vem 15, a gente sai rindo e brincando. É uma catarse, como diz na psicanálise, na psicologia, na psiquiatria. É um colocar para fora e um agir do Espírito de uma forma maravilhosa. Não criei isso, não busquei isso, não planejei isso, simplesmente aconteceu. E quando a gente traz aqui para cima, não fica legal como lá embaixo. É realmente para ser uma roda. Cadê Maria Gabriel? Né? Um bate-papo, uma coisa que vai acontecendo. A gente traz os hinos, tem toda uma... A gente tenta seguir uma liturgia, mas tem hora que a coisa até se perde. Mas com muita decência, com muita ordem, é muito gostoso. Quero convidar você quarta-feira, 6h30 da tarde. A gente puxou para 6h30, até para você não ter que vir 2 vezes, quarta e sexta. Porque você não vinha na quarta, tem sexta ensaio do coro. Então a gente puxou para um dia só, faz tudo junto. Vem quarta, depois que eu me sair do coro. E aí até eu pude voltar para o ensaio do coro também, foi bom, mas não foi por mim não. Então venha, privilégio, tá bom? Vamos orar? Eu vou fazer uma oração, depois o pastor Massal vai terminar com a bênção dos apóstolos sobre todos nós. Ele que já nos abençoou tanto hoje. Espero que você tenha recebido pelo menos metade das bênçãos que Ele determinou sobre nossas vidas hoje pelo Espírito Santo de Deus, que foram muitas. Se só metade você conseguiu captar, já vai sair bem abençoado. E o recado do Pedro, último, peraí, calma. Só essa, o recado do Pedro é para você, que ele deu o último. E eu quero voltar a frisar. Domingo que vem, depois do culto, e aí eu vou estar ministrando, eu vou até diminuir o culto, combinar com a Silvia, não vou nem ter saída de criança, vou cortar um monte de coisa do culto, diminuir o culto está no horário bom, mas eu vou diminuir mais, porque eu quero ter meia hora de conversa com a juventude da igreja. O que é juventude? Juventude é que pega de 12 a 36 anos, o que parece, Ministério de Juventude é de 12 a 36, tem por que isso? Não foi eu que criei isso, isso existe há mais de 100 anos na denominação batista, vai de 12 a 17, que são os adolescentes, vai de 18 a 36, e aí desses 18 a 36 tem 2 classes, jovens e jovens casados. Eu não vou falar muita coisa não, mas eu estou sempre trabalhando na minha viagem. Eu fui de madrugada até umas 3 horas da manhã algumas vezes, até dentro de ônibus, escrevendo coisas para vocês, e eu gostaria muito de conversar com vocês, porque se os jovens quiserem, nós vamos conversar seriamente sobre os jovens dessa igreja, e eu quero apenas lançar isso, nós não vamos conversar domingo que vem, a gente vai lançar essa ideia e falar com o pastor que é uma conversa com a juventude da igreja, domingo que vem, à noite. Eu ia fazer hoje, falei muito com Deus, e eu entendi que não, eu quero dar a eles a chance de não terem que dizer, se fosse antes, eu teria me programado. Então se vira, você não tem desculpa a dizer, é sábado, é domingo que vem, você tem uma semana para preparar sua roupa, passar teu pijama, você já precisa fazer para segunda-feira, porque eu também tenho uma segunda-feira puxada, para se preparar, minha saúde nem está tão boa, tá bom? Então domingo que vem, você é meu convidado, não é convocado, porque você vai fazer história nessa igreja se vier domingo que vem, à noite, 30 minutos de conversa eu quero com você, depois do culto da noite, que é o melhor horário, o melhor dia. Vou orar, você abençoe de novo. Pai amado, Pai querido, muito obrigado. Ao Senhor toda honra e toda glória. Obrigado por cada adulto, cada jovem, cada irmão, cada irmã, que o Senhor usou como quis. Nós viemos entregar, prestar, apresentar um culto ao Senhor, mas como sempre somos nós que saímos abençoados. Que semana temos pela frente só o Senhor sabe, porque o amanhã só pertence a Ti. O hoje nós ainda estamos vivendo,
O ontem já não podemos mudar mais, o que passou, passou. O amanhã, que é mistério para nós, é conhecido por Ti, e nos deste hoje força para começá-lo. Que cada um faça seu culto doméstico, cada um abasteça o Espírito Santo segunda, terça, quarta e quinta, porque com o alimento de hoje não ficará de pé até domingo que vem. Que como um automóvel a gente se abasteça a cada dia. Que essa igreja aprenda assim. Abençoe, ó Deus. Fiquemos de pé, por favor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com o povo de Deus reunido aqui nessa igreja, o povo de Deus sobre toda a terra, hoje e sempre. E o povo de Deus diz: amém. Oh glória, salve de palmas para Jesus.